Fala, minhas bênçãos, sou eu de novo aqui, Kaique Pituba, para trazer a segunda parte, portanto, do nosso mini curso de poses dinâmicas e gestual. Lembrando, você vai ver uns comentários aí dentro, porque essa aula foi gravada ao vivo, é um curso gratuito, eu disponibilizo para a galera quase quinzenalmente lá pelo Instagram. E na segunda parte, o que a gente fez? A gente tentou pegar esses princípios da forma bem simples que a gente viu na primeira parte e já entender como isso funciona ou não funciona, o que faz uma pose ser mais travada ou não na figura humana de fato. E até também observou alguns elementos de um certo dinamismo meio que natural que a gente consegue perceber na própria figura também. Então essa ideia básica que a gente vai trabalhar nessa parte e na sequência a gente continua aplicando isso até chegar de fato numa aplicação de tudo isso que a gente está conversando. Enfim, já segue aqui, se você não segue, se inscreve, comentário, sininho e fica aí com essa parte 2. Gestual e poses dinâmicas, parte 2. A figura humana. Então vamos lá, estamos fazendo as anotações? Boa, Deus abençoe. Então vamos lá. Então o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar aqui alguns exemplos do Andrew Loomis, né, e que vão se relacionar muito nesse livrinho aqui. O Andrew Loomis, ele fala bastante sobre a figura humana, sobre desenhar a figura humana, sobre gestual e sobre tudo isso que a gente está conversando. Mas, primeiro, eu acho bizarro que na proporção ideal, entre aspas aqui, que ele coloca da figura feminina, ela está de salto alto. Isso aqui é bem interessante, vamos dizer assim. Mas qual o ponto que eu quero entrar aqui com vocês? Muito comum a gente vir estudar quando a gente vai estudar anatomia, né, e vai estudar gestual, vai estudar figura humana e poses, etc, a gente fica muito preso nessa pressão de, tipo assim, não, preciso desenhar as proporções básicas, decorar, e é isso que você quer fazer. Isso é importante. Isso aqui eu acho que é uma primeira base inicial, entender as grandes relações das grandes partes do corpo e tudo mais. Porém, eu não vou entrar nisso aqui hoje. Já tivemos, inclusive, live e outras coisas que a gente entrou nisso aí. O que é que eu quero? Por que eu trouxe isso aqui? Eu quero fazer essa pequena referência para quem se interessar aí lá atrás dessa parte. Ou, claro, também acessar aí www.fundamentosdesenho.com e conhecer o meu curso de Fundamentos de Desenho, que a gente fala disso também. Mas eu quero ir, na verdade, fazer essa ponte aqui com vocês, que é como que, mesmo numa pose estática, que isso é uma pose estática, a gente consegue relacionar esses elementos gráficos. Então, vamos lá, no sentido do por que essa pose é uma pose não dinâmica e estática? Pelos mesmos elementos. Quais são eles? O que a gente fez? Qual era o problema do quadrado? Era falta de... Bora, vocês, rapaz, no chat, pelo amor de Deus, no comentário, você bota aí, variação, falta de variação, ótimo. Então, falta de variação quer dizer o quê? Eu tinha um excesso de verticais e horizontais que se repetiam, eu tinha simetria, eu tinha todos esses elementos. Então, quando a gente vai tentar decompor essa figura nas suas partes mais essenciais, atenção, então eu vou fazer isso aqui do lado, ó. Quais são as partes... Aliás, eu vou fazer em cima dele mesmo. Em cima dele mesmo. Quais são essas partes mais essenciais? Vamos lá. Seriam... Em especial, eu destacaria aqui, vou até fazer de outra cor, vou fazer de vermelhinho. Eu destacaria aqui a cabeça, a caixa torácica e a pelvis, né? A bacia, chame do que quiser. A coluna, né? Vertebral, aqui, a coluna que está aqui passando aqui atrás. Poderíamos até colocar essa coluna de uma outra cor. Os membros, naturalmente, né? Braços e pernas. Vou colocar assim. O que mais? Tem um outro ponto aqui que eu destacaria que tem relação, na verdade, com o que eu já falei aqui, que foi a caixa torácica e a pelvis, que é o seguinte, ó, que é essa linha dos ombros e a linha do quadril aqui, certo? Então perceba. Seria esse o site que o Kaique falou? Exatamente esse, meu cliente. Bom demais. O Daniel mandou aí um site legal para você. Daniel é maravilhoso. Mas, ó, se liga. Então, se eu abstraio e penso só nesses elementos, olha só que legal. Penso só nesses elementos. O que acontece quando eu penso nesses elementos? Eu vejo que falta variação. Eu tenho os membros na vertical,
primeiro, né? Antes disso, simetria, né? Eu tenho a repetição pela simetria, naturalmente, das verticais aqui, também das horizontais aqui. Eu tenho o alinhamento, simetria, novamente, desses 3 grandes e importantíssimos blocos, que são a pelvis, a caixa torácica e a cabeça. Ou seja, a completa falta de dinamismo, de variação, que é o que a gente justamente não quer quando o nosso objetivo é uma imagem mais dinâmica, mais fluida. Um adendo interessante, um parêntese interessante aqui, não é que é ruim automaticamente não, tá, gente? Não é automaticamente errado uma pose não ser dinâmica. Você, às vezes, quer imagens menos dinâmicas de propósito. Às vezes você quer criar um Darth Vader que é simétrico, que é durão e que isso passa uma mensagem de imponência, né? De ordem, talvez. Então, depende também de como você quer aplicar isso dentro daquele contexto. Mas nós estamos falando de poses mais dinâmicas. Então, nesse contexto, a gente quer evitar isso aqui, tá? E aí apesar dessa estrutura geral, atenção, apesar dessa estrutura geral, ela não ter o dinamismo que a gente gostaria, numa pose como essa, uma pose mais estática, e mesmo numa pose mais lateral, assim também, pela própria disposição dos membros, principalmente, né, retão, assim, verticalzão, há um outro elemento, velho, que mesmo assim, o próprio corpo já me dá nuances desse dinamismo, dessas formas mais interessantes. Quer ver um exemplo? É muito legal, eu já até fiz um vídeo sobre isso no Instagram um tempo atrás, que é o seguinte, é muito legal a gente observar como algumas pessoas, talvez vocês já se perceberam fazendo o seguinte, vai desenhar o braço ou a perna de um personagem e faz algo mais ou menos assim. Você chegou aqui, desenhou o corpo dele, sei lá, vai fazer o braço, o personagem fortão, né? Faz o braço e o braço ele é mais ou menos assim, ó. E o que acontece? Esse braço ele tem basicamente aqueles problemas que a gente acabou de falar de dinamismo, né? Ele tem essas linhas que dão aquelas travadas ali naquele ponto, né? Eles não têm aquela sensação, não passa aquela sensação de fluidez. Estou fazendo trace dos seus braços, Pedro, é isso, né? Você acaba dando aquele travamentinho ali naqueles pontos, justamente o que a gente falou. Mas se você realmente olha, aquilo que eu falei, aprender a observar, se você realmente observa o que está acontecendo na figura aqui, você vai perceber que na própria anatomia, mesmo na pose mais estática possível, na própria anatomia do braço já está presente o dinamismo, né? A maneira aqui como esse deltoide, né, o ombro, se relaciona com essa linha do bíceps, olha isso aqui, que por sua vez se relaciona com essa linha do antebraço, ó, estendendo ela mais um pouquinho para ficar mais evidente, tá? Essas relações já são assimétricas, já são muito mais interessantes do que o que a gente costuma fazer de uma maneira mais simbólica, né? Assim como se a gente tem uma preconcepção de como deveria ser o braço e acaba caindo nessa preconcepção e de fato não observando a imagem. A perna é a mesma coisa, né? A gente tende a fazer a perna com aquelas bolinhas ali. Se você observa com cautela aqui a anatomia da perna, olha, vou voltar aqui no do Lumes, porque dá para ver a perna inteira. Ó, vou botar aqui rapidinho. Olha só que interessante. Esse primeiro, né? Um ritmo na linha, né? Ou seja, essa variação nesses pontos de inflexão dessa curva, como que isso se relaciona com a próxima linha, na brincadeira até ó, de pequeno, médio e grande, né? Coxa, canela aqui, né? A parte do tornozelo da canela, da perna, e pé, é uma relação de pequeno, médio e grande. Como que essa forma se relaciona com essa de dentro, né? Olha isso aqui, exatamente o exemplo que eu dei anteriormente para vocês, né? Até mesmo essa relação, ó, assimétrica que a perna vai ter aqui com a parte do osso que se projeta para fora, dos músculos e tudo mais. Então, eu estou falando aqui de dinamismo já presente. É quase como que essa linguagem aqui, por alguma maneira, talvez por fazer parte da gente, e a gente está sempre buscando ver nós mesmos nas coisas, né? A gente tá meio que, a gente acha talvez alguma coisa isso, sei lá por quê, isso é muito legal. Olha isso nessa figura aqui, né? Na figura lateral, eu acho muito massa isso aqui, ó. Essa brincadeira de desequilíbrio, de fluxo na própria figura. Observe aqui comigo. Quando você pega, por exemplo, você pega a cabeça, você tem uma linha reta, uma outra maneira de enxergar. E vamos buscar algumas linhas retas aqui, ó.
Tem aqui essa linha reta, você tem aqui atrás do pescoço, você vai ter uma linha mais reta, vou colocar assim. A gente vai chegar lá, né? Ó, reta. E olha que interessante esse contrabalanço natural do corpo, né? De reta e a curva aqui da cabeça, a curva aqui do pescoço, a curva aqui da caixa torácica, a curva aqui, ó, curva e reta. Percebe esse equilíbrio natural entre curvas e retas nesse corpo dessa vista, né? E o movimento que isso proporciona no olhar, né? Esse desbalanço, essa fluidez, né? Esse grande S, na verdade, que a gente tem aqui, ó. O S é uma linha muito importante, muito dinâmica para a gente, tá? Sempre uma imagem dinâmica você vai encontrar presente esses ritmos em S aí, com toda certeza. Então, é muito interessante ver isso aqui na figura humana. Já está lá, mesmo que não seja a pose mais dinâmica do mundo, você vai ter presente essa ideia de movimento, né? Numa visão talvez um pouco mais micro, né? Não numa visão tão geral, mas numa visão micro das formas individuais. Observe como a gente já tem isso presente, né? Esse zigue-zague no olhar, certo? Então esse movimento, essa fluidez que o nosso olhar vai navegar por esse corpo, pelas partes do corpo e tudo mais, tá? Então eu estou falando com vocês aqui dessa aplicação básica, né? De como eu saio de uma visão abstrata em uma forma gráfica muito simples e aplico isso naturalmente na figura em partes mais específicas. A questão agora é: essa foi então a parte 2, galera. Qualquer dúvida já sabe, qualquer comentário, joga aí, participe, venha, joga, se inscreve, aquela, já sabe, né? Já falei, tá dito o recado. Não deixe de conferir também os cursos, hein? Eu tenho cursos. Confere lá em fundamentosdesenho.com e cursopinturadigital.com. Vamos nessa.